Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre a Copa do Mundo de 2030, porque, segundo o jornalista Gaston Edu e também os jornalistas Fabrício Romano e David Ornstein, esta competição, o centenário da Copa do Mundo, será realizada em 2030 em 6 países diferentes, em 3 continentes diferentes, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, Espanha, Portugal e Marrocos. Logo, África do Sul, África e Europa. E você deve estar pensando, que maluquice é essa? E como é que vai ser a logística desse troço, né? A ideia é que os 3 primeiros jogos da Copa do Mundo sejam disputados na América do Sul, em homenagem ao início da competição, que foi lá, né? A Copa do Mundo de 1930, a primeira de todas, foi realizada no Uruguai. Por quê? Uruguai, Argentina e Paraguai? Não faço ideia, né? Tipo, não sei que critérios eles estão usando para tal, mas a verdade é que os 3 jogos iniciais começam lá e depois a Copa do Mundo iria para Espanha, Portugal e Marrocos, e aí já dá para entender um pouco mais essa questão de logística que, convenhamos, é bem mais simples, por exemplo, do que uma Copa do Mundo no Brasil, porque o Brasil é um país muito maior em termos de extensão territorial do que a soma de Marrocos, Portugal e Espanha, que se muito devem dar o tamanho do estado do Pará, né? Posso estar cometendo aqui um erro de geografia, mas a questão é, o Marrocos fica no norte da África e a distância do Marrocos para a Espanha, mais especificamente de Gibraltar, que é uma colônia inglesa, né? É de 13 quilômetros, né? O mar Mediterrâneo, aí você tem aqui o Oceano Atlântico e o mar Mediterrâneo. Esse estreito ali tem 13 quilômetros, então a distância é muito pequena. E Portugal, obviamente, é todo cercada pela Espanha e o Oceano Atlântico. Então é tudo muito próximo e dá para fazer a competição ali. E a questão é que vai ficar cada vez mais comum essa ideia de vários países sediando a Copa do Mundo, porque agora a FIFA quer aumentar o número de competidores. A ideia é que essa próxima Copa do Mundo tenha 48 seleções. Ainda não foi definido o formato, vão ser 12 grupos de 4 seleções, esse tipo de situação. Mas a verdade é que com 48 seleções vai ter mais jogos, e tendo mais jogos você vai ter que arrumar algum tipo de solução para realocar todas essas partidas em vários estádios. E assim, na Copa do Mundo de 2026 há uma expectativa de usar quase 16 estádios dentro dos Estados Unidos, aí você tem que usar também estádios no Canadá, no México. Eu fico até me perguntando onde será a final, né? Porque você tem um estádio Azteca, até um problema logístico nesse aspecto de altitude, né? Porque se a Copa do Mundo vai para o México e obviamente vão usar o estádio Azteca, tem a questão de ser um estádio com nível muito acima da altitude do mar, isso pode beneficiar outro time ou outro, tudo isso está envolvido na Copa. Assim, Espanha, Portugal e Marrocos têm um problema menor nesse aspecto, porque já há vários estádios prontos, há uma logística toda preparada pelo fato de que são países que já têm competições muito bem estabelecidas. Na Espanha você tem o Camp Nou, o Santiago Bernabéu, o Wanda Metropolitano, que são os estádios de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, entre vários outros estádios muito bons. Pode ser até a oportunidade de ouro do Valência concluir a construção do Núñez na Lina, né? Porque aí pode receber até aporte de dinheiro público para a construção do estádio, né? Não estou dizendo que é correto, estou dizendo que pode acontecer até para se ter o máximo de opções possíveis. Lá em Portugal tem José Avalade, Estádio da Luz, você também tem o Estádio do Dragão, você tem o Estádio do Braga também. Então assim, você tem vários estádios prontos para receber a Copa do Mundo, isso ajuda, né? E assim, a FIFA vai ter cada vez mais, se eles estão pensando nessa questão de 48 seleções, olhar para países com infraestrutura mais pronta, porque assim, ficar mandando Copa para o Catar é uma situação complicada, porque é um país que não tem demanda para o futebol na medida que esses estádios têm utilidade pós a Copa do Mundo. Então, toda a estrutura, tudo isso aí custa muito caro aos países, né? Lá eles não se importam de pagar, né? Eles têm toda essa questão financeira do petróleo, de como também que o Estado é abusivo tirando dinheiro das pessoas, mas a questão é, mais do que nunca se faz necessário uma infraestrutura já pré-programada, pronta. Então, assim, eu vejo que essa ideia da Copa do Mundo em 6 países, né, ela é interessante, a homenagem feita aqui ao prenúncio lá da Copa do Mundo, lá no Uruguai. E é legal que, assim, nessa ideia de 3 continentes diferentes, eles não façam uma invenção muito grande e que exija, assim, deslocamentos inacreditáveis, né? No final, são viagens mais próximas, simples de serem feitas, e acredito que a questão logística vai ser bem mais tranquilo de trabalhar, se tratando daqueles os 3 países lá na Europa e na África, Marrocos, Espanha e Portugal. Mas a questão que eu coloco né, como é que ficam as seleções que vão ter que jogar aqui na América do Sul, entende? Uruguai, Paraguai, Argentina, fazendo uma viagem de 10 mil quilômetros para a África. E, teoricamente, isso é uma desvantagem física, mas
eles sempre vão dar um jeito de dar ali aquela passadinha de pano, né? Porque essa questão logística é sim um problema, né? De como o atleta, né, lida com as viagens, isso aí é uma dificuldade na preparação de cada atleta, entende? Numa competição que é tudo por detalhes, é um jogo, vale assim, a vida ou a morte na competição, fica aí com a curiosidade de como que isso vai ser gerenciado. Mas são as ideias da FIFA, eles querem trazer o máximo de efeitos, novidades para conseguir ganhar o máximo de dinheiro em cima disso, então vamos ver se esse troço sai do papel mesmo, mas é uma ideia pelo menos, assim, eu acho ela menos pior do que várias que a FIFA já tentou fazer, né? Eu tô com medo mesmo é do grupo de 3 times, isso aí me assusta de verdade, mas isso aí a gente só vai ver mesmo em 2026, lá que a gente deve ter o formato definido dessa nova Copa do Mundo que a FIFA faz, com mais seleções, né, com mais jogos, porque eles também têm os seus boletos para pagar pelo visto, para ficar inchando uma competição que, ao meu ver, já tem um formato muito bem feito e bem definido. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.